Amém, meus irmãos? Amém. Ih, tá fraco, hein? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar por ele, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai Santo, querido e amado, esse momento, Pai, te louvamos e te adoramos, Pai. E agora é o momento melhor do culto, Pai. É ouvir a Tua palavra, é ouvir a Tua verdade, Pai. Senhor, se for possível, Pai, nos repreenda, Pai, para que possamos, aleluia, dar certo de acordo com a Tua palavra. Desde já eu te agradeço pela minha oportunidade, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha receber, Pai, de bom grado, Pai, todo o louvor entoado, Pai, todos os testemunhos que tiveram, Pai, foram muitos hoje, Pai. Eu te peço aqui o Senhor, Pai, para usar teu servo essa noite, para anunciar a Tua verdade, o Teu Evangelho, para que possamos entender, Pai, a Tua palavra e seguir avante para o reino de Deus. Pai, nesse momento, Pai, que teu servo, Pai, seja cheio do Teu Espírito Santo para anunciar a Tua verdade, Pai. Não somente hoje, Pai, mas onde ele andar, Pai. Senhor, ser com ele, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Salva toda a igreja amada com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou estar orando, vou abrir a Bíblia, a gente lê. Quando eu for ler a palavra, irmãos, é importante que vocês estejam de pé, pelo menos na hora que eu estiver fazendo a leitura, amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, o Senhor criou a terra, os céus, os mares e tudo que há neles, Deus. O Senhor criou todas as coisas com teu poder tão grandioso, com o poder da tua doce e generosa glória, Pai. Através desse poder tão grande, Pai, nós estamos aqui agora, através do poder do teu sacrifício, Pai, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros. E assim eu te peço, Senhor, nessa noite, que venha entrar nos nossos entendimentos, Pai. Toma agora a minha boca, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, porque o Senhor, Pai, é digno, e o Senhor, Pai, sabe e conhece todas as coisas. O Senhor sabe todos os corações que estão aqui para receber essa palavra, Senhor. O Senhor está aqui, Pai, neste lugar, Pai, através do teu Espírito, Pai, porque o Senhor nos disse que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, Pai. Oh, Senhor, tira toda angústia, Pai, toda tristeza dos corações humanos, dos corações das pessoas que estão aqui presentes, Pai. Tira toda a mácula, Pai, que nos vem, Pai, aos nossos interiores, Pai, todos os pensamentos humanos, Pai, tudo que não provém do Senhor, Pai. Tira agora de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira os comichões dos ouvidos, Senhor. Eu te peço agora, Pai, em nome do teu poder, Pai, para a tua honra e tua glória, Pai, que coloque anjos armados de espadas de fogo neste lugar, Senhor. Venha de encontro conosco, Pai. Venha de encontro através da tua doce e preciosa palavra, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Para todos sempre, todos dizem amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de João. Amém? Evangelho de João, no capítulo 3. João 3. Capítulo 3, no versículo 35. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 35. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus está e permanece sobre ele. Amém? Amém. Pode estar se sentando, meus irmãos. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Amém? Meus irmãos, nesta noite nós vemos que até mesmo nesse trecho aqui, nesse texto aqui, mais uns versículos acima, Deus ele dá testemunho acerca de um homem. E este homem se chama João Batista. Os discípulos de João Batista foram indagar a Jesus porque ele estava batizando e porque ele fazia
palavras de João. Mas João, ele falou acerca de Jesus. O que ele falou? Ele falou que ninguém pode receber nenhuma honra e nenhuma glória se não lhe for dada do céu. E João também deu testemunho acerca de Jesus Cristo, que as coisas que Jesus falava eram coisas do céu, que só pode falar as coisas do céu aquele que veio do céu. Ou seja, meus irmãos, o que nós temos a indagar e a entender através dessas coisas? Que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Assim como o pastor nos disse aqui, que todas as portas que não são Jesus Cristo, elas nos levam ao caminho da destruição, elas nos levam à ira de Deus. E a ira de Deus permanece sobre ele. Sobre ele quem, meus irmãos? Sobre todo aquele que não aceita Jesus Cristo, que não quer o Filho do Homem na sua vida. Jesus falava de si mesmo se chamando de Filho do Homem. Quem era este Filho do Homem? Este era Jesus Cristo. Ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, se fazendo servo, se despindo da sua glória para nos mostrar todas as coisas que deveríamos fazer nas nossas vidas. Jesus, ele nos mostra através do seu grande poder que ele era o menor dentre a sua casa. Ele se fez o menor, como um homem carnal, assim como está em Hebreus. Ele se fez o menor e bem inferior aos anjos, a Bíblia nos diz. Para quê? Para que uma vez, através do seu sacrifício como um ser humano, ele nos trouxesse a salvação das nossas almas. Essa salvação vem através do seu glorioso poder. E nós podemos nos achar que nós não somos dignos desse poder, dignos dessa salvação. Nós não somos dignos da glória que Deus tem revelado para cada um de nós. Mas Deus, ele através do seu grande poder, ele nos mostra que verdadeiramente nós temos sim essa autoridade, esse poder, porque está escrito em João no capítulo 1, que a todos os que receberam, deu-se o poder de serem chamados filhos de Deus. Não é por merecimento humano, não é pelas nossas obras, não é por algo que a gente fez, não é por algo que a gente vai fazer, mas é pelo poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus se manifesta através do quê? Através do puro, verdadeiro e genuíno arrependimento. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente e nos voltamos a Jesus, isso nos traz uma indagação em nossos corações, que nós somos filhos e filhas de Deus. Busquem a Deus com todas as suas forças, está escrito, de todo o seu entendimento, está escrito, com o seu caráter, com o seu cérebro, com o que você faz, com o que você fala. Busquem a Deus de todas as formas, meus irmãos. É isso que a palavra nos fala claramente. A palavra, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. A Bíblia fala que do nosso interior brotarão águas que jorrarão para a vida eterna. Ou seja, essas águas que jorram para a vida eterna são as águas do manancial de Cristo, pois ele disse que ele era a água viva. Ele disse que era a água viva para a mulher samaritana. E quem bebesse dele jamais voltaria a ter sede. Ou seja, não há uma sede carnal, meus irmãos, acerca das coisas passadas que já se passaram, acerca das coisas que ainda estão por vir, mas sim uma sede espiritual, de buscar cada dia mais esse Deus, de buscar cada dia mais nas suas escrituras. Deus, ele nos mostra através do seu poder que nós somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus, que nós somos servos e que nós estamos aqui para não sermos mais como o mundo quer que a gente seja. Não sejamos mais filhos do diabo como outrora éramos, porque a Bíblia fala que todo aquele que permanece no pecado, ele é filho do diabo. Ele não se torna mais filho de Deus, mas aquele que permanece sobre as obras malignas do pecado, que está na luz, que não está mais na luz, mas está nas trevas, ele é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele foi homicida, padricida, desde a fundação do mundo, a Bíblia nos diz. E as suas obras eram más, desde o início da humanidade. Ele perdeu seu lugar no céu, porque não deu o que
Deus queria dele, que era a sua adoração. Ele se achava digno de ser adorado nos céus, e assim ele foi expulso. E porque nós também queremos ser conhecidos pelos homens aqui na terra, nos fazemos assim a imagem e semelhança não de Deus, mas do diabo. Porque o diabo que queria atenção, era o diabo que queria os holofotes, era o diabo que queria ser o maior de todos. Mas Jesus, ele nos chama para ser o menor e assim dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, assim como Cristo fez, também façamos nós também. Então é necessário, meus irmãos, que nós sejamos um novo entendimento, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós nos arrependemos das coisas que fizemos outrora, porque Jesus, Ele mesmo que nós nos consideramos crentes crendo em Deus, evangélicos talvez, mesmo assim não é uma garantia que nós seremos salvos, porque está escrito que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser, ou seja, Ele só vai querer ter misericórdia daqueles que verdadeiramente forem verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Este é aqueles que Deus busca, os que adorem o Pai em espírito e em verdade, que muda o seu entendimento, que muda a sua forma de agir nessa terra. Muitas vezes aqui eu falo acerca dessas coisas, mas amanhã eu posso não estar mais aqui para falar acerca dessas coisas. E se Jesus voltar? E se o homem da iniquidade surgir amanhã? E se Jesus voltar depois de amanhã? Todas as profecias se cumpririam. E se ele implementar um governo mundial? Nós vemos que essas coisas muitas vezes se acontecem rápido. Nós vemos, meus irmãos, que essas coisas muitas vezes se acontecem rápido. Algum tempo atrás nós achávamos que tinham toda a liberdade para fazer o que quiséssemos. E alguém do governo veio e falou: vocês têm que ficar trancados em casa. E todo mundo não ficou? E se o governo falar novamente: vocês têm que aceitar o anticristo? Eu creio que todos vão aceitar. São poucos aqueles que se voltarão contra o anticristo. Porque a Bíblia nos fala que ele se oporá a tudo que se chama Deus. E nós vemos que todas as coisas, a imigração, tudo já está aberto para todos aqueles que se opõem a tudo que se chama Deus. Muitos terroristas já estão adentrando em todos os lugares do mundo. Não é só lá em Israel, não é só no Hamas, não é só na Rússia. Já há atentados terroristas também na África, nos Estados Unidos, em vários lugares. Pessoas cristãs sendo mortas por pessoas que falam que estão fazendo isso em nome de Deus. Nós já estamos vendo todas essas coisas nesse mundo. Ou seja, está se cumprindo o que Jesus falou. Todas as profecias estão se cumprindo, meus irmãos. As coisas que Jesus falou já estão se cumprindo. E você? O que você está esperando para se posicionar mediante a palavra de Deus? Para se posicionar como homem, uma mulher verdadeiramente de Deus? Porque dizer de boca para fora é fácil, meus irmãos. Agora viver é o difícil. Está escrito em um certo momento da palavra, meus irmãos, quão difícil é servir a Cristo. E ele fala que aquele que não me amar mais do que a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, os seus filhos, não é digno de mim. Verdade. Se ele disse essas coisas, será que verdadeiramente nós estamos vivendo o Evangelho? Será que nós estamos verdadeiramente vivendo o que Deus tem planejado para as nossas vidas? Levem essa indagação dentro de vocês, meus irmãos. Cada dia mais é tempo de refletir, e cada dia mais é tempo de se arrepender, porque os tempos são maus, meus irmãos. Nós vemos nas ruas crentes que se dizem cristãos, mimizentos, dói, que não podem ouvir uma repreensão, que já sai da igreja, que não pode ouvir uma repreensão, que já não professam mais a fé cristã. É isso que a gente vive nos dias de hoje. Mas lá no baile funk a menina gosta de ser chamada de cadela, para a gente ver como esse mundo está. Ela gosta de ser chamada de puta, de cadela no baile funk, mas na igreja não gosta de receber uma repreensão. Se você falar que o cristão deve andar com vestes modestas, a gente é julgador, está julgando o próximo. Mas eles lá no mundo, chamando as mulheres de prostituta, de cadela, está certo.
para você ver, meus irmãos, para vocês verem como esse mundo é mau, é maligno. Ele coloca nas mentes, nos corações humanos, acerca dessas coisas que são carnais, que não são espirituais. Quando nós nos tornamos homens e mulheres espirituais, nós gostamos de ser repreendidos, porque está escrito em Provérbios que aquele que recebe a repreensão, aquele que recebe aquela palavra muitas vezes dura, quando é para o nosso bem, para a nossa edificação espiritual, ele é sábio. O sábio ama a repreensão, mas aquele que ele é tolo, ele odeia aquele que faz que coisa. Ou seja, corrige o sábio e ele o amará, corrige o tolo e ele o odiará. Ou seja, estamos aqui numa terra, vivendo numa terra de tolos, e a Bíblia nos diz que a sabedoria está nas esquinas a proclamar. Ela está nas esquinas, meus irmãos, a proclamar a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E ela está às esquinas a falar de Jesus. Seja o irmão profetando, seja o irmão falando de Jesus, mas as pessoas, elas ignoram a sabedoria. Assim como está no livro de Provérbios, ela fala que o ser humano tende a ignorar a sabedoria, a caçoar da sabedoria. E quando a sabedoria é caçoada, muitos acham que ela deixa para lá, mas não. Deus fala em sua imensa sabedoria. Sabe o que ele fala, meus irmãos? Que todos aqueles que zombam, todos aqueles que fazem coisas vergonhosas, todos aqueles que não aceitam a sabedoria e caçoam dela, no último dia Deus caçoará deles. Ou seja, no último dia, além de Deus mandar todas essas almas cebosas para o inferno, Ele ainda vai caçoar deles, porque rejeitaram o sacrifício de Jesus, rejeitaram a sabedoria, rejeitaram o poder de Deus que Ele tinha preparado para as nossas vidas, rejeitaram o seu amor, rejeitaram o Filho unigênito de Deus. Não foi a mim, não foi as palavras que eu estou dizendo que eles rejeitaram, foi ao próprio Deus, foi ao próprio Jesus Cristo. Quando você rejeita o Evangelho, quando você não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não está rejeitando aquela pessoa que está pregando, você está rejeitando a Deus. É o próprio Deus que está falando na boca daquela pessoa, porque a Bíblia fala que há homens, pessoas que realmente eram de Deus, que eles ficavam possuídos do Espírito Santo. Mas a possessão do Espírito Santo não é uma possessão igual uma possessão demoníaca, meus irmãos. É uma possessão onde você tem ciência do que você está fazendo, ciência do que você está falando. E ele também diz que naquela grande hora o Espírito Santo falará por intermédio de vós. Pois eu não considero a mim mesmo quando eu estou falando essas palavras. Eu considero que Deus, através da sua imensa sabedoria e do seu Espírito Santo, está tomando a minha boca para falar cada coisa que eu estou falando aqui para vocês, para que vocês se voltem a Deus verdadeiramente, para que vocês tomem um tento verdadeiro de serem homens e mulheres de Deus, porque os dias já estão se findando, os dias já estão se acabando nessa terra. Nós vemos que a maldade do mundo está se expandindo em níveis alarmantes, meus irmãos. Nós vemos que muitas pessoas, elas são escarnecedoras, elas falam um do outro, dizem que são amigos hoje e amanhã já não são mais. Eles vivem de aparência, meus irmãos. Você vê nas redes sociais, está tudo bem, aquela pessoa tem uma vida boa, mas por dentro é um sepulcro caiado. A Bíblia nos fala acerca do sepulcro caiado ou parede branqueada. O que é isso, meus irmãos? É alguém que tem vida por fora. Por fora ele é bonito, ele está pintadinho, ele está maquiado. Por fora ele está maquiado, mas por dentro só tem a morte. A morte espiritual está dentro daquela pessoa. Nós vemos que o mundo está assim nesses últimos dias, meus irmãos. Se você olhar para uma pessoa andando na rua, você consegue quase ler o pensamento dela. Os pensamentos não são mais de paz, mas são de guerras. E Jesus, ele nos fala: eu sei o pensamento
São pensamentos de paz e não de guerra. Ou seja, quando os pensamentos desse mundo são de guerra, meus irmãos, e das pessoas desse mundo, ele está indo totalmente na contramão de tudo que se chama Deus. Jesus, ele nos falou que o príncipe desse mundo era Satanás e que ele não tinha poder sobre ele. Ou seja, ele não tinha poder sobre Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Jesus entregaria a sua vida. Então, meus irmãos, por que a gente ainda cogita em voltar para esse mundo? Porque os cristãos evangélicos, que são os piores do mundo inteiro, eu posso garantir isso. Se você for ver os cristãos do resto do mundo, são pessoas que se vestem de forma diferente, são pessoas que falam de forma diferente, são pessoas que têm outras atitudes, são pessoas que dão a sua vida por Jesus, são pessoas que querem ser degoladas por Cristo, enterradas vivas. Você vê na África, quando uma pessoa recebe uma Bíblia, ela abraça a Bíblia e começa a chorar. Quando a pessoa fala de Jesus perto dela, elas ficam se juntando aos montes. Se você for ver um vídeo na internet, aos montes se juntam. E o cara ali não está falando nada demais. Eles estão falando, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles começam a chorar somente com isso, meus irmãos. E é por isso que o Brasil já está se corrompendo. Nós vemos que partidos políticos dividiram a humanidade, dividiram a nossa nação. A política, o esporte, tudo isso vem dividindo cada dia mais. E não está nos preceitos do diabo. Se vocês forem ver os 10 mandamentos do diabo, um deles é dividir para conquistar. Eles têm que dividir a humanidade. Todos os sentimentos humanos estão nos mandamentos de Satanás. Se você for ver, tem no Google os mandamentos de Satanás. Se você for ver, é tudo o que o ser humano faz hoje em dia. Exatamente. Eles amam mais os animais do que os seres humanos. Eles amam mais a si mesmo do que o seu próximo. É isso que o diabo quer deles. Quer que eles amem a si mesmos. Não quer que eles ajudem o seu próximo. Não quer que eles se compadeçam com o seu próximo. Jesus, ele falou, trate o seu próximo como se fosse superior a você. E o mundo fala, o próximo não vale nada, você vem em primeiro lugar. Depois, se tiver um tempo, arruma um tempo para o próximo depois. Muitos não sabem que não existe depois. O depois é ilusório, o amanhã é ilusório, meus irmãos. É ilusão. Não existe, meus irmãos. Jesus falou que basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, então não existe amanhã, meus irmãos. Quando vocês forem dormir hoje, vocês podem morrer. Quando vocês estiverem saindo daqui, vocês podem morrer. E se vocês morrerem hoje sem Jesus, o que seria da alma de vocês? O que seria da alma de cada um que está me vendo aí através da tela? O que seria da alma de vocês sem Jesus Cristo? Sem se perguntar, Senhor, o que eu fiz hoje para ser salvo? Porque Jesus, ele falou que todo aquele que não faz o bem comete pecado. Ou seja, se você não fez nada de bom para Deus hoje, meus irmãos, você já está em pecado. Você já é réu de juízo, de condenação. Jesus, ele falou em sua imensa sabedoria que enquanto fosse dia, enquanto a luz estivesse sobre os homens, que era ele, era necessário que ele queimasse a sua vida, que ele evangelizasse, que ele prosseguisse. E os seus discípulos, as pessoas que o cercavam, achavam que ele estava ficando louco, que ele estava fazendo aquilo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse outro dia para ele viver. Ele fazia aquilo com tamanha excelência, com tamanho vigor, com tamanho amor, que ele mesmo disse que serão meus amigos se fizerem o que eu mando. E ele também disse que todas as coisas que ele fez era necessário que nós também fizéssemos. Como assim? Aqui o pastor, ele leu o texto, ele falou assim, e serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Ou seja, quando a gente faz o que Jesus quer, a gente agrada a Deus. E o que Deus quer para a nossa vida, e o que Jesus quer na nossa vida. Você está falando aí, vocês podem estar se perguntando, você está falando que é para a gente fazer o que Deus quer? Que é para a gente mudar de vida? Mas qual é o caminho para a gente mudar de vida? O que a gente tem que fazer para mudar de vida? Está tudo aqui, meus irmãos.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando a gente estiver andando, a gente vai pensar no que está escrito aqui, no que Jesus falou. Aqui no Evangelho de João está as palavras de Jesus. Jesus ele disse para Nicodemos: ninguém pode nascer se não for da água e do Espírito. É necessário o homem nascer de novo. Ou seja, como nós devemos nascer de novo? Rejeitando todo o homem, o velho homem, rejeitando tudo o que Deus rejeitou. Jesus, vocês acham que ele recebeu uma tarefa fácil? Vocês acham que a vida de Jesus foi fácil nessa terra? É uma pergunta, meus irmãos. Vocês acham ou não que foi fácil a tarefa de Jesus? Não, né? Foi difícil, né? É fácil levar uma vida cristã, meus irmãos? Não é fácil, não é verdade? Mas também é fácil você viver uma vida de usuário de droga, você viver na prostituição, você viver no pecado, você gastar tudo o que você tem, o que você trabalha, o seu suor, as suas lágrimas, você ser humilhado pelo seu patrão, você gastar com todas essas coisas que não vão te edificar em nada. Isso é fácil, meus irmãos? Também não, né? Então, qual fácil vocês querem viver? Qual fácil vocês querem viver, meus irmãos? O mundo não é fácil de nenhuma forma. De nenhuma forma esse mundo é fácil. Quando a gente nasceu, a gente já tem que estar pensativo que esse mundo não é fácil, meus irmãos. Vocês não vão levar uma vida fácil em nenhum momento das suas vidas. Nem vivendo no mundo e nem vivendo com Jesus Cristo. Mas o ruim é, após não ter uma vida fácil, você ainda ir para o inferno. Você ainda ter uma eternidade queimando em fogo e enxofre. Isso ainda é pior ainda. Então, qual difícil vocês querem viver? Um difícil com Deus? Numa vida centrada? Numa vida que agrada a Deus? Numa vida em que você vai usar todos os seus recursos, os seus bens, as suas bênçãos espirituais para honrar a Deus? Ou este mundo? Ou você vai usar para estragar o seu corpo na droga, na bebida, na prostituição? Para quando você chegar na sua velhice, você está cheio de enfermidade? Qual difícil você quer viver, meus irmãos? Eu posso falar por mim mesmo. Eu quero viver o difícil com Jesus. Eu quero levar uma vida com Jesus. Mas esse mundo, ele nos doutrina a levar que uma vida no mundo é mais fácil, sendo que não é. Uma vida nesse mundo é voltada à destruição, meus irmãos. Nós vemos que quando a gente está no mundo, a gente fica mais depressivo, a gente fica mais ansioso, a gente fica pensativo também, porque todos os dias, todos aqueles irmãos que desviaram, quase todos os dias eles pensam: sem Jesus, para onde vai minha alma? Eles pensam nisso, meus irmãos, mas muitas vezes eles não têm força para sair daquele pecado, porque não foram doutrinados da maneira correta, porque eles chegaram na igreja deles e o pastor falou para eles: Jesus te ama, Jesus tem o melhor dessa terra para você. Mentiram para eles, meus irmãos. Jesus, ele falou que esse mundo seria de aflições. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vemos que as palavras que Jesus disse confrontam o que os pastores pregam nos altares brasileiros hoje em dia. Confronta, meus irmãos. Por quê? Porque eles pregam acerca de si mesmos. Eles não pregam o que Jesus mandou eles pregar. É isso, meus irmãos. É isso que nós devemos fazer para sermos homens e mulheres de Deus. É simples. É muito simples, meus irmãos. Mas não é fácil. Cada dia de cada vez. Cada dia a gente prossegue um passo a mais rumo ao céu. Cada dia mais nós levamos um novo entendimento com Jesus Cristo. Cada dia mais a gente quer se arrepender mais. Cada dia mais a gente lê um versículo. Cada dia mais a gente vê um capítulo. Cada dia mais a gente lê um livro da Bíblia Sagrada. É assim que Jesus quer que a nossa vida seja. Essa noite, meus irmãos, eu não consegui dormir. Eu passei a noite toda lendo a Bíblia, porque eu falei: Senhor, se eu não fizer nada para o Senhor, eu vou para o inferno, eu sei disso. As pessoas falam: ah, mas a salvação não é um pegar ou largar. Uma vez salvo, sempre salvo. Sim, meus irmãos. Mas como você tem o entendimento com o seu intelecto humano?
de saber quem está salvo e quem não está salvo. Como você, sendo um hélice de barro, pode dizer ao seu Criador: eu sou um vaso para honra, ou outro: eu sou um vaso para desonra. Só Deus tem esse poder, meus irmãos. Só Deus tem o poder de saber quem vai ser salvo ou não. Basta nós lutarmos a cada dia pela nossa salvação. Muitos dizem que a gente não pode lutar pela nossa salvação. Sim, você pode, meu irmão, porque está escrito que o reino dos céus é conquistado à força. O que é força, meus irmãos? Cada dia buscando como Cristo buscava, orando como Cristo orava. A Bíblia nos diz que Cristo passava noites em claro orando e rogando ao Pai para que essa humanidade ainda tivesse uma redenção. Nós vemos, através das cartas de Pedro, que categoricamente ele fala que esse mundo acabaria com fogo. E também ele fala que quando ele estava no Getsemane, quando ele estava sendo indagado em suas orações por Deus, ele só rogava a Deus para que afastasse toda aquela ira contra a humanidade, porque a ira de Deus era muito grande contra a humanidade, meus irmãos. Podemos ver aqui, como eu disse no texto, olha, o pai ama o filho, ele ama o filho, ou seja, ele amou o primeiro filho antes de nos amar. Por quê? Porque não era possível que Deus amasse uma humanidade que estava envolta em pecados, e algo que Deus odeia. E quando Deus ama o filho, e ele entregou tudo em suas mãos, ele entregou toda a autoridade que está nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, ele entregou tudo nas mãos de Jesus. E quem crê no Filho tem a vida eterna. Somente quem crê em Jesus Cristo, somente quem crê no Filho do homem, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. Ou seja, é necessário que nós nos voltamos ao nosso entendimento e vejamos, e já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna. O que é não ver a vida eterna? É ir para o inferno, meus irmãos. Você não vai ver o céu se você rejeitar o Filho. E Jesus, ele falou: sereis meus amigos se fizerem o que eu mando. Não é verdade? E se a gente não faz o que Jesus manda e fala que ama Ele? Jesus falou: aquele que diz que me ama e não faz o que eu mando é mentiroso. Os mentirosos herdarão o reino dos céus. Quem é o pai da mentira, meus irmãos? Vocês sabem? O diabo é o pai da mentira. Ou seja, quando você vive numa mentira e não faz o que Jesus manda, você se torna filho do diabo. E é isso que tem para as suas vidas, meus irmãos. Olha isso. E já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus. Tudo que tem rejeitado. Muitos dizem que a ira de Deus é uma pessoa está andando na rua e um raio cai na cabeça dele. Ixi, Deus não gostava desse aí não. Cai um raio na cabeça dele. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Romanos, ele nos mostra que a ira dele se manifesta na humanidade de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Ele só entrega a eles aos seus próprios prazeres, aos seus desejos carnais. Ele deixa que eles não se arrependam, deixa que eles vivam em seus pecados e absorvam a condenação nas suas almas. Quando Deus ele nos entrega, é isso, meus irmãos, a Bíblia está escrito. Está lá em Romanos, no capítulo 1, vocês podem ler. Que Deus os entregou aos seus próprios desejos carnais. E eles, se voltando a isso, cogitavam ter relações sexuais através do mesmo sexo. Até as mulheres se inflamavam de desejos umas pelas outras. Ou seja, não é de agora, meus irmãos. De antigamente já vem essas coisas. Essas coisas já vêm de muitos e muitos anos atrás, desde o princípio da humanidade. Todas essas coisas são coisas carnais. E as coisas carnais são coisas que nós devemos descartar das nossas vidas. Devemos mortificar as obras dessa carne e vivificar os frutos do Espírito. Quando nós vivificamos os frutos do Espírito, nós vivificamos o que há de melhor no ser humano, que é a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Esses são os frutos do Espírito. São essas coisas que Deus ele mostra através de uma pessoa renovada, através do poder do Espírito Santo. É isso, meus irmãos. Não tem a ira de Deus sobre as suas vidas, mas tem o Espírito de Deus.
mas tem uma bondade de Deus. A Bíblia fala que Ele repreende aqueles que amam. Ou seja, aqueles que Ele não ama, Ele não repreende, meus irmãos. Ele deixa participar das coisas que Ele quer. Ele deixa beber, Ele deixa fumar, Ele deixa usar droga, Ele deixa se prostituir. Ele deixa. Agora, aqueles que Ele ama, Ele repreende. Não é mesmo, meus irmãos? Vocês entenderam essa palavra, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou orar aqui, meus irmãos. Eu gostaria que vocês aplaudissem, não a mim. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que não merece glória alguma, que não merece nada. Mas Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, assim eu entrego essas palavras, Pai, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Para que o Teu poder venha se manifestar através da minha vida, Senhor. Assim eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, e as Tuas misericórdias nos alcançaram essa noite, Pai. Eu agradeço pela Tua palavra, que adentrou o meu coração primeiramente, Pai, para depois ir aos ouvidos dos irmãos, Senhor. Eu te louvo porque És bom, Pai. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor, Pai, criaste todas as coisas, Pai, e através do Teu sacrifício, Pai, fizesse com que todas essas coisas acontecessem, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo que fez até agora, Pai. Eu sei que o Teu anjo está anotando todas as palavras que eu falo, Pai, para me julgar no dia do juízo, Pai. Essas palavras que eu aqui disse serão palavras para me absolver ou para me condenar. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não tarda, Pai, em julgar todas essas nações. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que vocês saiam daqui não felizes, mas indagando acerca dessas coisas que foram faladas e também indagando acerca da sua vida, do que você tem feito e do que você deve fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Também gostaria de deixar o convite para os irmãos se inscrever no canal no YouTube. Os irmãos se inscrever lá, tem Ministério ID, tem lá todas as pregações que a gente prega aqui, meus irmãos. Tem lá. Se vocês faltaram algum dia, ou se vocês querem ouvir de novo aquela pregação, tá lá. A gente coloca uma qualidade boa para que os irmãos possam entender. Se os irmãos não entenderam algo que eu falei aqui, vai ter lá também. Amém? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.